Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, quero cumprimentar todos vocês. Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estarmos juntos a partir de agora aqui pelo canal 14, o canal digital da NET, a nossa TV. O que é daqui, você vê por aqui, no ar pelo canal 14 da NET, apenas para a região de cobertura da NET em Farroupilha, mas disponível para todo mundo no aplicativo TV Cidade Farroupilha e ainda pelas redes sociais. O programa Cidade Aberta é o nosso espaço do telejornalismo na entrevista, no segmento de entrevista, no ar com apoio cultural do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O programa de hoje vai prospectar os desafios do próximo presidente da República e também do governador eleito para o estado do Rio Grande do Sul. No domingo, a eleição então do governador gaúcho e também do presidente da República. Quais serão os grandes temas, as grandes ações que terão que fazer o mandatário do país e também o governador aqui no estado do Rio Grande do Sul? Terá que, literalmente, os dois terão que colocar a mão na massa e talvez terem na sua frente a palavra reformas? É o assunto que nós vamos tratar a partir de agora com a presença aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha do vice-presidente de Indústria da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, o José Carlos Trujillo, e também do empresário Ademir Dalpisol, que foi presidente do Sindicato das Indústrias de Artefatos e Couro Calçadista aqui do nosso município. Quero cumprimentar o Trujillo. Trujillo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bem-vindo. Tudo bem? Não, excelente. Muito obrigado pelo convite. Enfim, cumprimento aí os telespectadores da TV Cidade e acho que esperamos ter um bate-papo interessante. Com certeza. Quero também cumprimentar o Ademir Dalpisol. Ademir, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, um prazer estar na casa, cumprimentar o amigo Trujillo também aqui, claro, de longa data, e estamos para o debate aí. Com certeza. Trocar uma ideia e ver como é que a gente pode, verdade, de repente, incentivar, né? O que sai ainda, mandar uma notícia lá para os nossos governantes aí, para que eles possam, né, fazer alguma coisa pelas nossas indústrias, que, enfim, é a galinha dos ovos de ouro, não é assim que sim, nós falamos, né? Então, com certeza. Bem. Trujillo, começo com você. Quais serão os grandes desafios dos próximos governantes? É muita coisa pela frente. Olha, vamos tentar olhar pela parte simples, né? Porque, se for ver, nós estamos num país abençoado, né? A riqueza sai da terra, né? E aí nós estamos com um potencial absurdo, né? Outra coisa, um povo trabalhador, um povo disposto, um clima excelente. Então, a base, digamos assim, para que o país vá à frente enfim, o potencial é tremendo, né? Então, é uma pena que os desmandos e a falta de organização levaram ao país, literalmente, a essa bagunça que estamos vivenciando hoje. Mas, digamos, como possibilidades, como otimismo, como ver à frente, eu sempre tenho uma posição totalmente otimista. Otimista, sim. Muito otimista sempre. Mas o que será prioridade do próximo governo? Olha só, questões básicas, eu diria, primeiro, governo, né, tem que cair boa parte fora daquilo que esteja fazendo. Há um empoderamento do governo de maneira generalizada e o empoderamento leva a situações de efetivamente democracia e ações que levem ao bem comum, eles são sempre questionáveis. Então eu diria que o governo saia de cena em boa parte das suas atuações e deixe, digamos assim, as coisas acontecerem dentro de organizações ou dentro das entidades ou pessoas que se organizem. Ficar promovendo leis, ficar simplesmente colocando goela abaixo, ficar distribuindo dinheiro dos outros, ficar administrando coisa que não tem, ou pensando em situações onde efetivamente o governo não tem que estar, o governo caia fora, né, digamos assim.
deixe, digamos assim, as coisas acontecerem para quem tem competência para isso. Certo. Dalpisol, pela tua experiência também na trajetória como empresário, é grande a expectativa com os próximos governos, onde os eleitos terão que literalmente começarem em 1º de janeiro colocando a mão na massa. O principal ponto é a questão das reformas. Todo mundo fala de reformas. Só que a primeira reforma, e uma que eu já citei na rádio aqui em Farroupilha, Rádio Espaço, enfim aí, é a questão de tomar como base o governo de São Paulo. Trujillo é paulista, né? Só que o governo de São Paulo, independente de quem assume lá a governança do Estado, a mentalidade deles é o seguinte: façam a roda girar. Por quê? Porque lá no fundo, no final de tudo, o consumidor ele vai ter que comprar e vai gerar um imposto. Então não adianta eles ficarem massacrando as indústrias, bitributação. O que mais mata nós é a questão de bitributação. Então a reforma hoje que nós precisamos no nosso segmento principalmente seria o quê? A reforma tributária e fiscal, ligadas as duas. Unificação de imposto. Unifica o imposto e deixa a empresa trabalhar. Eles têm meios hoje para ficarem, vamos dizer assim, analisando, conferindo, ver se as atividades da empresa elas estão corretas, como é que está a questão de tributação, com o e-social agora também, né, Trujillo? Isso aí acaba, não vai deixar a gente respirar. A grande empresa, ela está adequada ao mecanismo, mas a pequena empresa... Não, o pequeno vai voltar a ser fundo de quintal, que nem era o passado. Essa que é a grande preocupação. Né? Porque é tanta mudança e isso aí vai sobrecarregar quem? Os escritórios de contabilidade. Concorda? O escritório de contabilidade é que vai ter que estar fazendo o serviço para a empresa, falando de e-social. Mas voltando para fazer a roda girar, o que a gente precisa? Unifica a alíquota de imposto no Brasil e faz o mesmo sistema que nós temos hoje. As alíquotas estaduais? Todas elas, bota lá 10%. É 10, é 12, é 15? 10% parelho para todo mundo e acabou. De norte a sul, de leste a oeste. Que motivo o empresário vai ter, quem tem o hábito de sonegar, que motivo ele vai ter para sonegar com uma alíquota única baixa? Hoje é baixa. Nós pagamos quanto hoje? Acima de 40%? Tudo bem, o governo vai sentir no primeiro instante o impacto, mas é uma questão da adequação. É a mesma coisa nós dentro de casa, faltou dinheiro, tu vai fazer o quê? Tem que mudar essa questão fiscal, então, é isso. Precisa. Como vocês veem o fato, a projeção de que o próximo presidente da República, que assumir agora em janeiro, ele já tem numa previsão, e vocês são empresários, conhecem muito bem, já tem um déficit projetado para o ano que vem, que chega próximo de 200, deve ser bilhões, ou não sei se é milhões ou bilhões de reais, mas enfim, é uma cifra muito grande. Ou seja, o governo vai gastar mais do que ele arrecadará. Sim, mas Leandro, tanto na nossa empresa quanto na empresa do Trujillo... Mas então tem que cortar, né? É isso? Mas o que eles fizeram em todo esse tempo que estão governando... Só incharam. Só vai inchando. Nós temos o exemplo na prefeitura aqui de Farroupilha também, que acabou inchando um pouco mais do que o necessário, né? Prefeitura de Farroupilha, Estado e União. Claro que eu vejo assim, ó, nunca se ouviu dizer, foram demitidos CC para poupar, foi cortado o cartão corporativo para poupar. Nós dentro das empresas, não tem, não compra. A regra é simples, a nossa matemática, infelizmente... 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2, né? Trujillo, vai. Acredito que, como eu falei, tem que efetivamente, o Estado tem que diminuir. De tamanho? O Estado tem que diminuir. Né? Diminuir na sua burocratização, diminuir nas suas necessidades, porque ele, do jeito que está, e com a fome de regramento que tem, ele sempre vai precisar ter mais gastos. Quer dizer, nós temos que trabalhar justamente ao contrário. Quer dizer, o governo ele entra aí para fazer com que as coisas se viabilizem, não se trave. O governo precisaria ser um facilitador. Hoje é um dificultador. Não, hoje, por exemplo, ele tem dificuldades. O que eu faço? Toca-lhe imposto. Eu estou com débito, toca-lhe imposto. Quer dizer, esses impostos recaem a princípio em quem paga. E hoje quem paga, digamos assim, está cada vez mais sendo pressionado. Eles não favorecem aqueles que, a princípio, não pagam entrarem na roda.
Tá? Pô, favoreça o pessoal que não está na ciranda financeira, fiscal e tudo mais, a participar nela toda. Mas não, em vez de facilitar, criam dificuldades. É ótimo que, por exemplo, falar em e-social, por um lado, excelente iniciativa. Né? Só que ela tem que ser implementada e colocada como que, poxa, eu vou desburocratizar, eu vou reduzir custo, eu vou facilitar. Aí o que eu falo? Pô, chamo quem é que está envolvido nisso? Eu tenho os empregados, eu tenho os empregadores, eu tenho o governo. Pode dizer, o que a gente pode fazer para fazer com que o vosso relacionamento seja melhor? Vamos fazer isso, sabe? Então, facilita que as coisas vá para o eixo. E não simplesmente resolve, né? Eu e você, agora eu quero que eu saiba quantos minutos a pessoa fica debaixo de uma incidência de uma luz ou não. Tá, vamos colocar isso como regra. Não é assim que funciona. Né? Eu tenho que fazer com que as coisas vá para um comum acordo e vá sempre para o positivo. E não, digamos assim, entrar como regras, leis e tudo mais, porque quanto mais regras, quanto mais burocracia, mais leis, mais travado fica, mais burocrático fica, mais custoso fica. E outra, quando se tem muitas opções, cada um fica à sua maneira, interpretando da modo que mais lhe convenha. Então, às vezes eu crio tantas regras para coibir e existem tantas outras regras para se escapar delas. Então, eu já visto quantas coisas, quanto mais burocráticas ficam, digamos assim, mais fácil fica de se escapar da força da lei sobre isso. Né? Enquanto que as coisas que de fato acontecem são muito mais regradas e mais fáceis. Mas colocou muita regra em cima, né? Digamos, muita fiscalização, muita lei, é sinal que engessou e alguma coisa não está bem. Então, governo, né, diminua o seu tamanho, interfira menos, seja um órgão facilitador das coisas. Não crie em si a burocracia e organização para se subsistir. Crie mecanismo para não existir, porque, digamos, de fato, tem que ser um facilitador. Tem que ter infraestrutura, tem que ter educação, tem que ter saúde. Só, basta, cai fora, o resto deixa fluir. Sai da estrada. Deixa fluir. Sim. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida com a continuidade do programa Cidade Aberta, aqui na TV Cidade Farroupilha. Fiquem ligados, a gente se reencontra em poucos minutos. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana,
experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. Bob's Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. Já estamos de volta na TV Cidade Farroupilha com o programa Cidade Aberta, edição de hoje no ar pelo canal 14 da NET, na região Cobertura NET Farroupilha, com o apoio cultural do Bob's Bento Gonçalves. Ali em Bento Gonçalves tem loja do Bob's, você encontra o Bob's no coração de Bento Gonçalves com toda aquela característica do Bob's e aquele hambúrguer delicioso. É mais um empreendimento do Grupo Feltrin. Nossos convidados no programa de hoje, o vice-presidente de indústria da Six Farroupilha, o José Carlos Trujillo, e também o empresário Ademir Dalpisol, com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade, falando e projetando o cenário que aguarda os governantes que tomarão posse efetivamente a partir do dia 1º de janeiro. Dalpisol, se fala muito na questão também da necessidade do governo ou do próximo governo de privatizar estruturas do Estado. É um caminho sem volta? Sim, eu vejo que tem que ser privatizado. Nós tivemos o fato da CE agora há pouco tempo também, né? Que não foi aprovado pelo quê? Pela Câmara? Pela Assembleia? Não foi aprovado, mas quanto desincharia o Estado? Quanto injetaria que ele poderia, de repente, fazer esse recurso voltar para a comunidade em benefícios, ou, de repente, pagar lá os passivos que ele tem para trás, na verdade. Mas eu vejo que não só a nível de Estado, a nível de Brasil hoje, enquanto os Estados Unidos lá tem não sei quantas petrolíferas que despejam combustível a menos de $1 quase, né, o litro, aqui nós pagando R$5 o litro do combustível por uma Petrobras. Uma empresa só gestionando todo o sistema privatiza também, toca a ficha. As empresas privadas têm dois caminhos, ou dão lucro ou prejuízo, ou continuam ou fecham, né? Não, a empresa estatal ela vai inchando cabide de emprego, e aí o que acontece? O ruim da privatização nas empresas estatais é de que depois diminui-se as cadeiras para poder lotear cargos? Mas é o que eu estava comentando agora, né? Eu vejo que ou a empresa ela se profissionaliza ou ela se extingue. Só tem dois caminhos, né? Trujillo, também concorda? Tem que privatizar algumas estruturas? Não há espaço mais para se brincar, digamos, com o dinheiro dos outros, digamos assim, tá? A hora que qualquer função, atividade cai no livre comércio ou cai na livre negociação, ou se cria, digamos assim, de certa forma, uma concorrência em cima daquilo que tem que ser feito, poxa vida, se eu sou único, o que vai me motivar a ser melhor? Eu praticamente fico acomodado no meu status quo. Qual é a concorrência que o governo tem? Né? Digamos, o que o impulsiona a ser melhor? Né? Então, digamos assim, os parâmetros são diferentes. Um funcionário numa atividade privada, digamos assim,
e do jeito que o mercado pressiona, digamos assim, o mercado privado, as próprias leis de oferta, demanda, procura e tudo mais, ela faz com que as coisas se acomodem nas suas exigências e nas suas atividades. Agora, você leva isso para questões públicas, eu tenho o atendimento do horário tal ao horário tal. Se eu fizer 10, se eu fizer 20, o horário começa aqui, termina aqui e o que eu fiz está feito. Quer dizer, cadê a efetividade em cima daquilo que está sendo feito? Assim, ó, eu não estou afirmando que o funcionário público é taxado de incompetente, digamos assim, mas que efetivamente as atividades do ente público não geram produtividade naquilo que está sendo feito, não. Porque se eu estou fazendo se eu tiver que fazer 2 para estar vivo como empresa amanhã, eu tenho que me mover para lá. Agora, se um ente público está fazendo 1 e se fizer 2 não fizer diferença nenhuma, muito pelo contrário, se eu fizer 2, de repente o que está do lado vai fazer o quê? Né? Então, o governo se autopromove, né, digamos assim, para fazer que ele seja cada vez mais necessário. Então, volto a dizer, ele deveria, digamos assim, se reinventar como governo e fazer com que, da vez, ele seja menos necessário. Então, ele tem que intervir, sim, naquilo que vai promover desenvolvimento, infraestrutura, saúde, uma boa segurança, uma boa educação, para fazer com que o povo se movimente... Atendendo ao básico. E se movimente ao desenvolvimento. É lógico, eu preciso de determinados direcionamentos, senão daqui a pouco eu estou plantando cactos na serra e estou, de repente, plantando essas coisas onde não tem função. Quer dizer, eu preciso de certas distribuições, digamos, organizadas para que o país se movimente. Agora, isso, colocar regramentos, é óbvio que sim, através de políticas. Agora, fazer isso de maneira sempre via leis e controles ou tudo mais, imposição, né? Essas interferências... Não são benéficas. Não vejo como vocês veem a questão do desemprego? O próximo governo vai tem que trabalhar muito na questão do desenvolvimento, na movimentação da economia. Nós temos em torno de, de 12 a 14 milhões de desempregados. Senhores, é mais do que um estado do Rio Grande do Sul desempregado dentro do Brasil. Como que o governo terá que agir para gerar empregos? Ademir. Ele vai ter que criar meios para que a gente possa começar a empregar de novo. E o emprego ele vem a partir do quê? Da necessidade, demanda de consumo. Nós precisamos ativar o consumo. Onde é que está o dinheiro do povo brasileiro? Está todo mundo segurando no bolso para ver o que acontece a partir de domingo? Nós precisamos fazer a roda. Insegurança. Nós precisamos fazer a roda girar. Insegurança interna do Brasil, porque para o investidor externo, o dólar hoje ele está propício ao investidor voltar para o Brasil, né? Cotação do dólar baixa, aquela questão toda, bolsa em alta. Então isso faz com que o mercado externo ele comece a olhar diferentemente para dentro do Brasil, né? E eles têm informações muito mais precisas do que nós aqui. Hoje a gente tem pesquisas eleitorais que estão basicamente difamadas e não tem mais veracidade nenhuma. Concorda? Porque todas elas erraram, todos os cenários foram errados. Então, que credibilidade nós vamos ter em cima disso? Em compensação, o estrangeiro, com certeza, ele está com os olhos atentos ao Brasil e sabe, e tem muito mais informação do que nós. Precisamos ter uma taxa cambial favorável para quê? Para que as indústrias brasileiras também não inflem o mercado interno, porque senão preço, demanda, enfim, custo, benefício, produtos, não cria uma concorrência tão desleal que nem hoje nós temos no Brasil, né? Empresas localizadas no Nordeste têm incentivos, mandam mercadoria para o Rio Grande do Sul a um custo mais barato do que nós produzimos aqui no estado, em virtude dos incentivos, né? Então tem que ter esse equilíbrio. O governo ele tem que olhar e como é que eu vou fazer o consumo reativar novamente. Sabendo que nós temos aqui, até eu trouxe alguns dados, né? Um PIB aqui basicamente fraquíssimo. E alguma coisa, não, se chegar... 1% está projetado aqui, mais 0,4 vai dar 1,4, olha se chegar. Desemprego, 12,4% da população ativa.
sabe? E aí começa indo atrás de dívida bruta do setor público, tu só vê o gráfico, tem até um gráfico aqui, né, Trujillo? A seta só vai para só para cima, né? Eu trouxe algumas informações, né? A taxa de desocupação que nós temos ligada à questão do desemprego, contas externas. Então a gente vê assim, olha, que o ingresso de investimento estrangeiro ele baixa, em compensação o déficit subindo. Sabe? Então, nós temos uma contramão, não tem economista com bola de cristal que vem. O Maílson da Nóbrega esteve dando uma palestra para nós aqui, né? O senhor estava lá na palestra? Sim. O cenário que ele apresentou era um cenário, até eu mandei um certo fato para um amigo nosso aqui da cidade, pedindo para questionar ele de novo, né? Porque se ele também errou conforme as pesquisas, como é que o Brasil vai enfrentar o próximo ano? Sabe? E nós precisamos de matemática pura. 1 mais 1 é igual a 2. Não tem o que a gente fazer. Tem que fazer a roda girar, ativar o consumo. Só que assim, não olhar só para... Consumo no Brasil não é veículos, não é linha branca. Consumo no Brasil é confecção, é calçado, né? A questão da necessidade de óculos. Privatizamos? E não só habitação, e não só linha branca, setor de imóveis, por aí afora, né? Por quê? Porque esses setores têm peso, eles vão lá e sentam no governo e fazem o governo sentar no colo deles. E aí eles conseguem reivindicar as necessidades deles. O setor calçadista, pouca expressão, mas somar o calçadista mais o têxtil, a gente já começa a criar um corpo maior, né, Trujillo? Então, automaticamente, só que assim, está faltando um pouco de representatividade nossa lá também, em bater mais forte e fazer esse consumo ativar. Trujillo, para concluirmos com a sua participação. Olha, é uma pena, digamos assim, no sentido da indústria, né, do qual a gente faz parte. O Brasil efetivamente está passando por um processo de desindustrialização. Atenção a esse fato. Atenção, por exemplo, que se um pouquinho que melhorar a atividade no Brasil, vai faltar energia. Tá? Olha só que coisa. Nós estamos no mal, né? Economia estagnada, atividades decaindo, mas por incrível que pareça, se melhorar a atividade, de maneira geral, se melhorar a passos que até colocam, vamos fazer com que o Brasil cresça 4% ao ano, e coisa... não tem energia para tudo isso, cuidado, olhem com o que estão falando. Né? Mas outra coisa que eu queria colocar, sempre olhando de maneira positiva, é o seguinte, olha o poder que tem a questão das redes sociais, né, da internet e tudo mais. Nós temos mais telefones celulares no Brasil do que brasileiros. As informações hoje fluem com uma velocidade que ou se vai atrás e se conhece ou se fica muito para trás. Então dizer que não existe facilidade e rapidez para que as coisas mudem de patamar, estejam enganados com isso. Hoje se pode fazer tudo muito rapidamente. Transformar o país, né, fazer com que as coisas ganhem outra dinâmica, outra força. Eu digo assim, olhem que não é tão difícil assim. Existem pessoas competentes que possam fazer com que haja uma virada num tempo curto de atividades interessantes. Por quê? Porque o mundo já não é o mesmo, as pessoas não são as mesmas, as maneiras de se relacionar já não são as mesmas, então nós temos que estar sempre se reinventando. Todo mundo que vive de atividades econômicas está todo dia se reinventando. Governo, se reinvente, né? Façam com que esse país não fique tão bloqueado, tão travado, né? Desapeguem, digamos assim, das atividades que não lhes são de competência. Façam com que o Brasil, o Estado, as cidades fluam. Regramentos é onde há discussões, onde há interesses que hajam conflito. Vá lá e regre, mas ficar criando regra onde não tem conflito, só para criar mais conflito, para quê? Né? Vamos fazer com que esse país destrave, que haja desenvolvimento. E para ter desenvolvimento, por favor, infraestrutura, saúde, segurança, boa educação, direcionamento. A gente volta no mesmo assunto, né? E aí, digamos assim, diminui o tamanho, diminui os seus gastos, diminui a interferência, libera essa... Todo mundo está com medo, né? E gente com medo não consome, não distribui, né? Eu não dou 2 para o Ademir, que não dá 2 para o Leandro, que não dá 2 para mim, né? E fica tudo igual, todo mundo parado. Agora, só o fato dessa roda virar, né?
vai mudar o astral, vai fazer com que as coisas começam a fazer com que se atraia outros valores que estão escapando do país. Fizeram uma campanha enorme para repatriar valores, mas quanto em tão pouco tempo, por essas desconfianças, esses valores desapareceram do Brasil, né? E vejam, digamos assim, com uma pequena dose de esperança com que as coisas fiquem melhor, como é que ficou a questão das atividades na Bolsa de Valores, como é que ficaram a questão do câmbio, quer dizer, como é que ficaram o visual das pessoas com que a gente convive. Gente, a esperança, né, o otimismo, vamos fazer com que isso efetivamente se torne realidade. Com certeza. Trujillo, te agradeço pela presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade e, enfim, vamos à frente. Vamos em frente, com certeza. Finalizamos aqui a primeira edição do programa Cidade Aberta de hoje, na TV Cidade Farroupilha. Fiquem conosco, nós voltaremos ao longo da segunda edição. A todos um forte abraço e até lá.